Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rodrigo e nessa terceira aula a gente vai estudar o relacionamento entre classes, que é a associação. Tá? A gente vai começar com a associação. Então, basicamente, pessoal, em um diagrama de classes, né, a associação nada mais é do que uma representação visual de como as classes em um sistema orientado a objetos estão relacionadas entre si. Então, ela descreve como os objetos de diferentes classes eles interagem e se comunicam por meio dessas associações. Então, as associações elas são utilizadas para quê? Para modelar a estrutura estática de um sistema, mostrando como elas estão conectadas umas às outras. Tá legal? E a gente viu que as classes elas são representadas como retângulos, né? Então, cada retângulo ela representa uma classe e contém o nome da classe no topo dela, né? Ou seja, lá no topo a gente tem o nome da classe, no meio os atributos e no final ali os métodos, também chamado de operações. Bom, então como é que funciona essa associação, né? Como é que essa interação ocorre, né? A gente vai representar essas interações por meio de linhas sólidas, né? Ou setas que conectam as classes no diagrama. E elas representam os relacionamentos entre as classes, né? Até coloquei aqui como palavra-chave, né? Importante. Então, uma associação indica que objetos de uma classe estão, de alguma forma, ligados a objetos de outra classe, né? E a gente tem dois tipos de associações. Uma é unidirecional e a outra é bidirecional. Aí dependendo da natureza do relacionamento, né? Isso a gente chama de navegabilidade. Tá legal? E as associações elas contêm multiplicidades, que é um número colocado perto de uma extremidade da linha de associação para indicar quantos objetos de uma classe estão associados aos outros objetos da outra classe, né, em termos de quantidade. E as associações elas podem ser de 5 tipos. Elas podem ser 0 para 1, 0 para muitos, 1 para muitos e muitos. Os dois pontinhos significa para, né, 0 para muitos, né, e consequentemente, né, esse asterisco aqui é o muitos, né. Bom, pessoal, vamos lá, vamos ver aqui um exemplo que vai ficar mais fácil da gente entender. A gente tem aqui 4 classes, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui a classe produto e a classe categoria. Veja, pessoal, que o inglês aqui, né, tá escrito em inglês, que é padrão de mercado, tá bom? Geralmente nas empresas é muito utilizado os diagramas na linguagem inglês, não só o nome da classe, mas o nome dos atributos também. Eu coloquei em português assim para fins didáticos mesmo, né, para vocês entenderem, mas é preferível que quando vocês estiverem escrevendo seus diagramas, prefiram colocar na língua inglesa, tá bom? É importante, é padrão de mercado, é muito utilizado aí nas empresas, tá legal? Então é o seguinte, a gente tem aqui 4 classes, né? Como eu mencionei, vamos começar a estudar aqui a classe produto. Então é o seguinte, aqui a gente tem uma associação, né? Bidirecional, né? Bidirecional. E aí a gente tem o seguinte, que do lado do produto a gente tem aqui o muitos, não sei se vocês conseguem ver, a gente tem aqui o muitos e no lado da categoria a gente tem um para muitos, né? Mas quando a gente vai interpretar esse diagrama, né, o que a gente tem que entender? Que a gente tem que pegar o seguinte, que um produto, né, ele contém uma ou mais ou muitas categorias, tá bom? Então a gente lê dessa maneira, perfeito? E da mesma maneira, né, a gente, no lado da categoria, a gente interpreta da seguinte forma. Uma categoria, ela contém muitos produtos. Então, se a gente for pensar a categoria, por exemplo, de eletrônicos, ela contém o quê? Celular, tablet, televisão, né, notebook, por aí vai, né? Então, perceba que uma categoria de eletrônicos, ela contém muitos produtos, entendeu? Então, essa é a lógica. Perceba ainda, pessoal, que a gente tem alguns nomes aqui em cima, né, como products e categories, né? São palavras, né, são nomes que estão no plural, elas são referências, né, a cada uma aqui das classes, tá legal? São referências. Então, se você tem aqui uma classe produto, né, a referência aqui vai ser products. Se a gente tem category, né, ou seja, categoria, a referência aqui é categories, né, no plural, fazendo menção que é essa classe aqui, que é a classe categoria, e assim sucessivamente. Tá bom? Então a gente lê dessa maneira, um produto pode ter uma ou mais categorias, ela pode ter apenas uma categoria também, mas uma categoria tem que conter muitos produtos. É dessa maneira assim que a gente interpreta. Aqui desse lado aqui a gente tem user e role, né? User de usuário e role é papel, né? Ou seja, função, cargo, né? Que esse usuário vai desempenhar dentro da empresa. Então a gente tem aqui, pessoal, uma
associação unidirecional, né? Essa aqui é uma navegabilidade unidirecional. Por quê? Porque o usuário ele pode ter uma ou mais papéis e não vale a volta, né? A gente só tem a ida aqui, tá legal? Então a setinha vai apontar para cá, né? Então significa que o usuário ele pode ter uma ou mais papéis, né? Então vamos imaginar que a gente tem um usuário que ele é admin, ele é administrador, mas ele também ocupa outro cargo dentro da empresa, entendeu? Ele é admin mais alguma coisa, né? Então é muito comum a gente encontrar nas empresas usuários que têm mais de um papel lá dentro, entendeu? Então é assim que a gente interpreta essas associações, né? Então, mais uma vez, a gente tem aqui uma associação bidirecional e aqui a gente tem uma associação unidirecional. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um forte abraço e até a próxima aula.